existe uma borda para o universo? E se sim, o que há além? Imagine que a luz mais antiga que podemos ver viaja desde quase 46 bilhões de anos-luz. Isso não é uma parede, é uma história que mal começamos a contar. Nos próximos minutos eu o levarei, com voz calma e passo lento, desde o instante mais quente e denso, até os horizontes que marcam o que podemos ver e o que jamais alcançaremos. Falaremos sobre por que o espaço não é como um quarto com paredes, o que significa a expansão quando falamos de tudo o que existe, e como a radiação antiga, a própria impressão digital do nascimento cósmico, nos mostra limites observacionais, não fronteiras físicas. Também exploraremos por que a aceleração do universo cria regiões que ficarão para sempre fora do nosso alcance, e o que isso implica para o futuro muito, muito distante. Não haverá fórmulas estranhas, nem jargão desnecessário. Apenas imagens simples, metáforas claras e dados reais contados com calma, ideais para acompanhá-lo enquanto relaxa. Se desejar, acompanhe-me nesta viagem suave e fascinante até o final do vídeo. Inscreva-se para mais histórias do cosmos, narradas para dormir e para sonhar, com o imenso sem pressa. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, tudo o que hoje conhecemos, cada galáxia, estrela, planeta e átomo, estava concentrado em um estado tão denso e quente que desafia a imaginação. Não era uma bola de fogo flutuando em um espaço vazio. Não havia um lado de fora. O próprio espaço ainda não existia como o entendemos. O que se expandia não era uma nuvem de matéria dentro de um ambiente maior. Era o próprio tecido do universo. Este instante inicial que chamamos de Big Bang não foi uma explosão no sentido cotidiano. Foi uma expansão súbita do espaço em todas as direções ao mesmo tempo. Cada ponto do universo começou a se separar dos demais, levando consigo energia, radiação e partículas em formação. Se pudéssemos observá-lo diretamente, o que é impossível, porque a luz não podia se propagar ainda, veríamos um oceano ardente de energia pura, onde as leis físicas, tal como as conhecemos, apenas começavam a se definir. As temperaturas eram inimagináveis, trilhões de graus, o suficiente para que nem mesmo os prótons ou nêutrons pudessem existir por mais de uma fração de segundo. Nesses primeiros instantes, o universo era composto principalmente por um plasma denso de partículas elementares, quarks, elétrons, fótons e neutrinos, todos se movendo a velocidades próximas à da luz. Não havia estrutura, nem matéria sólida, nem átomos. Apenas uma energia caótica que se expandia e esfriava com rapidez. À medida que o espaço se estendia, a densidade diminuía. Em apenas 1/10 de milésimo de segundo, o universo já havia crescido exponencialmente, passando de algo menor que um átomo para uma escala macroscópica. E com essa expansão, a temperatura baixou o suficiente para permitir que os quarks se combinassem, formando os primeiros prótons e nêutrons. Foi o início da matéria tal como a conhecemos. No entanto, esta descrição, embora precisa, não resolve a grande pergunta: o que provocou o Big Bang? Até hoje não sabemos. A teoria explica como o universo evoluiu a partir desse estado inicial, mas não o que o causou, nem o que havia antes. De fato, falar de um antes pode não fazer sentido, porque o tempo mesmo poderia ter nascido junto com o espaço. Ou seja, o Big Bang não ocorreu dentro do tempo. O tempo começou com ele. Outra confusão comum é imaginar o Big Bang como uma explosão que ocorreu em um ponto específico do espaço, com matéria voando para fora em todas as direções. Mas, na realidade, cada ponto do universo atual se originou simultaneamente nesse evento. Não há um centro a partir do qual tudo se expanda.
Se o universo fosse uma massa de pão com passas dentro, o espaço seria a massa que incha e as passas seriam as galáxias. Nenhuma está no centro. Todas se afastam umas das outras, porque a massa mesma cresce. Durante os primeiros microsegundos, o universo era tão homogêneo que todas as regiões se pareciam entre si. No entanto, pequenas flutuações quânticas, imperfeições minúsculas na densidade, se amplificaram com o tempo. Essas irregularidades seriam as sementes de tudo o que hoje vemos: galáxias, aglomerados de estrelas e planetas. O que começou como um mar uniforme de energia se tornou, bilhões de anos depois, em um cosmos cheio de estruturas. Neste estado primevo, as leis da física ainda não estavam completamente diferenciadas. Os cientistas acreditam que as 4 forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e fraca, poderiam ter sido uma só nos primeiros instantes. Apenas conforme o universo se expandia e esfriava, essas forças foram se separando, permitindo a complexidade que hoje torna possível a existência de átomos, estrelas e vida. Se pudéssemos viajar para trás no tempo e nos aproximarmos desse primeiro segundo, notaríamos que a energia dominava sobre a matéria. As partículas apareciam e desapareciam constantemente em um equilíbrio frenético. Em seguida, uma ligeira assimetria, uma diferença de apenas uma parte em 1 bilhão entre matéria e antimatéria, permitiu que restasse um excesso de matéria. Esse pequeno desequilíbrio é o que tornou possível que algo permanecesse, depois que o resto se aniquilou em pura radiação. Sem esse detalhe minúsculo, o universo teria sido apenas luz, sem estrelas, sem galáxias, sem nós. Aos poucos segundos, a temperatura desceu o suficiente para que se formassem os primeiros núcleos leves: hidrogênio, hélio e traços de lítio. Este processo, chamado nucleossíntese primordial, seria essencial para o futuro do cosmos, mas tudo isso viria depois. Neste ponto inicial, o universo seguia sendo um resplendor ofuscante, uma mistura ardente que ainda não deixava escapar a luz. O que é mais assombroso é que, mesmo nessa etapa primitiva, as leis físicas atuavam com precisão. A expansão, o resfriamento e a formação de partículas seguiram padrões que hoje podemos descrever com equações. Embora não possamos ver diretamente esse primeiro instante, os rastros de seu calor e sua ordem inicial ainda preenchem o céu. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um eco silencioso do nascimento do todo. Assim começou o universo, não com uma explosão no espaço, mas com o nascimento do espaço mesmo. Um amanhecer cósmico sem centro, sem borda, onde o tempo começou a fluir e a energia se transformou em matéria. Um princípio tão violento quanto perfeito, do qual cada átomo do nosso corpo ainda guarda a memória. Nos primeiros instantes do universo, logo após o Big Bang, algo extraordinário ocorreu. Em uma fração diminuta de segundo, o cosmos se expandiu a uma velocidade que desafia toda a intuição. Muito mais rápido que a luz. Não porque algo viajava através do espaço, mas porque o próprio espaço se esticava. A esse fenômeno o conhecemos como inflação cósmica. E embora tenha durado um tempo quase impossível de imaginar, ao redor de 10 elevado a menos 32 segundos, seus efeitos definiram tudo o que o universo seria depois. Antes da inflação, o universo era incrivelmente pequeno, denso e quente. Se pensarmos em termos de escala, era muito menor que um próton. Mas, de repente, esse diminuto ponto de energia começou a se expandir de maneira exponencial. Em menos de 1/1000º de segundo, inflou bilhões de vezes, passando do microscópico para algo do tamanho de uma laranja, ou até maior, segundo os modelos.
A palavra exponencial aqui não é um recurso dramático. Significa que a cada instante de tempo, por minúsculo que fosse, o universo duplicava ou triplicava seu tamanho. Esta expansão não foi uma explosão de matéria, mas sim o estiramento do próprio tecido do espaço-tempo. E embora possa soar contrário à física, nada na realidade se movia mais rápido que a luz dentro do espaço. Simplesmente o espaço mesmo crescia mais rápido do que a luz podia percorrê-lo. Mas por que ocorreu? Os físicos acreditam que uma forma particular de energia, chamada energia do vácuo ou campo inflacionário, apoderou-se do universo nesse instante. Este campo tinha uma pressão negativa enorme, o que provocou uma expansão acelerada e repentina. Em seguida, ao liberar sua energia, transformou-se em radiação e partículas, dando origem à matéria que preencheria o universo. É como se uma bolha invisível de espaço vazio inflasse descontroladamente e, ao se estabilizar, acendesse o fogo do Big Bang, tal como o conhecemos. A inflação resolveu vários enigmas que antes pareciam insolúveis. Um deles é o chamado problema do horizonte. Quando observamos o cosmos em qualquer direção, vemos que a radiação de fundo, esse resplendor que provém do universo primitivo, tem a mesma temperatura em todas as partes, com diferenças tão pequenas que mal se detectam. Mas, em teoria, regiões tão afastadas nunca teriam tido tempo de se comunicar entre si à velocidade da luz, para igualar suas condições. A inflação o explica. Essas regiões sim estiveram em contato antes que o universo inflasse. Em seguida, a expansão súbita as separou além do alcance causal, mas mantiveram essa homogeneidade original. Outro mistério que a inflação ajuda a entender é a planura do universo. As observações mostram que o cosmos é geometricamente plano, ou seja, que a soma dos ângulos de um triângulo cósmico gigante dá exatamente 180 graus. Sem inflação, seria difícil explicar como o universo alcançou tal precisão. Mas se imaginarmos que uma pequena região curva se estica até se tornar imensamente grande, sua curvatura se torna imperceptível, como uma superfície esférica que parece plana ao observar apenas um fragmento. A inflação, então, não apenas aumentou o universo, mas o suavizou e o achatou. E ainda há mais. Durante esse estiramento brutal, as diminutas flutuações quânticas, pequenos tremores de energia que ocorrem de maneira aleatória no vácuo, foram amplificadas até escalas cósmicas. Essas irregularidades minúsculas se converteram nas sementes de toda a estrutura futura do universo. As regiões ligeiramente mais densas atraíram matéria e, com o passar de bilhões de anos, formaram galáxias, aglomerados e vazios. Assim, os caprichos do acaso quântico do universo inicial determinaram o design em grande escala do cosmos. À medida que a inflação cessava, o campo inflacionário liberou sua energia em forma de radiação. Esse processo, conhecido como reaquecimento, transformou a energia do vácuo em um mar de partículas subatômicas, prótons, elétrons, fótons e neutrinos. Foi então que o universo retomou uma evolução mais lenta e reconhecível, esfriando progressivamente e dando lugar à era das partículas e da matéria. O mais impressionante é que, embora a inflação tenha durado um instante insignificante, suas consequências seguem sendo observáveis hoje. Os padrões de temperatura na radiação cósmica, de fundo em micro-ondas, conservam as marcas daquelas flutuações quânticas iniciais. Satélites como Planck e WMAP mediram essas variações com uma precisão tão alta que coincidem quase exatamente com as previsões do modelo inflacionário. No entanto, ainda não sabemos com certeza
qual mecanismo exato impulsionou a inflação, nem que tipo de campo ou partícula foi responsável. Algumas teorias sugerem que a inflação poderia não ter ocorrido uma só vez. Em certos modelos, o processo pode se repetir infinitamente em distintos lugares do espaço, gerando múltiplos universos. Um multiverso inflacionário, onde cada bolha se expande com suas próprias leis físicas. Embora fascinante, essa ideia segue sendo especulativa e difícil de comprovar. Em essência, a inflação cósmica foi o grande momento em que o universo deixou de ser uma singularidade incompreensível e se tornou o vasto cenário onde surgiriam as estrelas e a vida. Em menos de um piscar de olhos, um espaço diminuto se transformou em um cosmos imenso, estável e uniforme, com apenas leves rugas quânticas, que mais tarde dariam forma a tudo o que vemos. Essa brevíssima expansão, tão fugaz que ocorreu antes que o tempo tivesse sentido humano, foi suficiente para estabelecer as regras e a estrutura do universo inteiro. Uma fração de segundo que decidiu bilhões de anos de história cósmica. Antes de avançar, lembre-se de que você pode desfrutar de narrações completas como esta, baixando-as do link disponível no vídeo, e assim poderá desfrutá-las a qualquer momento, e sem interrupções irritantes de anúncios, agora continuando. Quando a inflação cósmica terminou, o universo deixou de se expandir de forma explosiva, mas continuou a fazê-lo a um ritmo mais estável. Nesse momento, toda a energia liberada durante o processo inflacionário se transformou em um oceano denso de radiação e partículas elementares. Era o começo da Era das Partículas, uma etapa breve, mas fundamental, em que a matéria, tal como a conhecemos, começou a tomar forma. O cosmos seguia sendo extremamente quente, cerca de 10 trilhões de graus Kelvin. A essas temperaturas, as partículas não podiam permanecer unidas por muito tempo. Os quarks, elétrons, neutrinos e fótons se moviam freneticamente em todas as direções, colidindo, aniquilando-se e reaparecendo em um equilíbrio constante entre matéria e energia. Era um universo turbulento, mais parecido com um laboratório subatômico do que com o céu estrelado que vemos hoje. Com o passar dos microsegundos, a expansão do espaço fez com que a temperatura descesse de maneira contínua. Quando caiu abaixo de 1 bilhão de graus, algo crucial ocorreu. Os quarks começaram a se unir, formando prótons e nêutrons. Este processo marcou a transição de um universo dominado por partículas elementares para um onde começava a surgir a matéria nuclear. Os prótons, partículas carregadas positivamente, e os nêutrons, sem carga elétrica, se mantinham em equilíbrio graças às reações que os transformavam uns nos outros, mediante a força nuclear fraca. Mas esse equilíbrio era frágil. Conforme o universo seguia esfriando, estas reações se tornaram mais lentas e os nêutrons começaram a decair, já que são instáveis por natureza. Em poucos minutos, apenas uma fração deles conseguiu sobreviver, e essa pequena reserva seria essencial para construir os primeiros núcleos atômicos. Perto do primeiro segundo de existência, o universo já não era um caos absoluto. As forças fundamentais haviam adquirido sua forma atual: gravidade, eletromagnetismo, e as forças nuclear forte e fraca. Os fótons seguiam dominando a energia total, mas os prótons e nêutrons haviam deixado sua marca permanente. Eram os tijolos básicos da matéria visível. Nos minutos seguintes, a temperatura seguiu caindo. Quando alcançou cerca de 100 milhões de graus, as colisões entre prótons e nêutrons se fizeram menos violentas e mais estáveis. Nesse ambiente, surgiu um processo decisivo: a nucleossíntese primordial.
Durante os primeiros 3 a 20 minutos, o universo atuou como um gigantesco reator nuclear natural. Os prótons se combinaram com nêutrons para formar deutério, um núcleo de hidrogênio pesado. E depois estes núcleos leves se fundiram para criar hélio 3, hélio 4 e traços diminutos de lítio 7. Os cálculos modernos indicam que, ao final dessa etapa, ao redor de 75% da matéria bariônica era hidrogênio e 25% era hélio, 100 era hélio, com apenas uma fração minúscula de lítio. Essa proporção é exatamente a que observamos hoje no cosmos. Todo o hidrogênio que alimenta as estrelas, todo o hélio que se detecta nas nebulosas, e inclusive os átomos que formam a água e os seres vivos, se originaram nesses primeiros minutos. Nenhuma estrela havia nascido ainda, mas o material do qual seriam feitas já estava presente. Depois de uns 20 minutos, a temperatura baixou tanto que a fusão nuclear cessou. Os fótons eram demasiado energéticos para permitir a formação de novos núcleos, quebrando-os assim que apareciam. Assim, a nucleossíntese primordial chegou ao seu fim, deixando um universo cheio de núcleos leves e de radiação. Os elétrons seguiam flutuando livremente, sem poder se unir aos núcleos devido à intensa energia dos fótons que preenchiam o espaço. Durante esta era, o universo era opaco. A luz não podia viajar grandes distâncias, porque colidia constantemente com as partículas carregadas do plasma. Apesar disso, a expansão e o resfriamento continuavam implacáveis. Com cada segundo que passava, o cosmos se fazia maior e menos denso. Em umas centenas de milhares de anos, quando a temperatura descendesse o suficiente, os elétrons finalmente poderiam se combinar com os núcleos, dando origem aos primeiros átomos. Mas esse seria outro capítulo. Por agora, a história da matéria havia começado. Em apenas uns minutos de existência, o universo passou de ser pura energia a conter os ingredientes essenciais para tudo o que viria depois. Cada estrela que brilha no céu, cada molécula de água e cada célula viva que alguma vez existiu provém dessa breve, mas transcendental etapa em que a natureza acendeu seu primeiro forno nuclear. Foi o momento em que o caos primordial começou a se organizar, e a matéria, pela primeira vez, tomou forma duradoura no vasto tecido do cosmos. Durante centenas de milhares de anos depois do Big Bang, o universo foi um oceano ardente de partículas carregadas. A matéria e a radiação estavam entrelaçadas em um caos luminoso. Os prótons e elétrons colidiam constantemente com os fótons, impedindo que a luz viajasse livremente. Era um cosmos opaco, uma névoa incandescente, onde a energia reinava sobre a forma. Mas com o passar do tempo, a expansão do espaço foi esfriando-o pouco a pouco, até que ocorreu um dos momentos mais importantes de toda a história cósmica, a recombinação. Aproximadamente 380 mil anos depois do Big Bang, a temperatura do universo desceu a uns 3.000 graus Kelvin, o ponto em que os prótons e elétrons puderam finalmente se unir para formar átomos estáveis de hidrogênio e hélio. Esse processo, conhecido como recombinação, marcou uma transição crucial. A matéria deixou de estar em forma de plasma carregado e se converteu em gás neutro, e com isso, os fótons, a luz primordial, ficaram livres pela primeira vez. Antes desse momento, a luz não podia viajar mais de uns poucos centímetros antes de colidir com uma partícula carregada. Mas quando os átomos se formaram, os fótons já não tinham obstáculos. Começaram a se mover livremente pelo espaço, expandindo-se junto com ele. Aquela luz, liberada nesse instante, ainda nos alcança hoje, embora sua energia tenha sido esticada por bilhões de anos de expansão.
A conhecemos como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou simplesmente CMB, pela sua sigla em inglês, Cosmic Microwave Background. Este fenômeno nos oferece algo assombroso. Uma fotografia do universo quando tinha apenas algumas centenas de milhares de anos. Antes disso, nenhum telescópio, por mais avançado que seja, pode ver mais longe, porque não existia luz livre para observar. É literalmente o horizonte visual mais antigo do cosmos. Ao liberar-se os fótons, o universo se tornou transparente pela primeira vez. A luz viajou em todas as direções, preenchendo o espaço de radiação uniforme. No entanto, essa uniformidade não era perfeita. Em alguns pontos, a densidade era ligeiramente maior ou menor, diferenças diminutas, de uma parte em 100.000, que se deviam às flutuações quânticas amplificadas durante a inflação. Essas pequenas variações na temperatura do CMB são as marcas dos futuros aglomerados de galáxias e vazios cósmicos. Em outras palavras, a imagem do universo recém-transparente já continha o mapa de tudo o que viria depois. Com o passar do tempo, a expansão do universo esticou o comprimento de onda dessa luz. O que naquela época era um resplendor alaranjado avermelhado, brilhante como o de uma estrela, foi esfriando até converter-se em uma radiação muito tênue no intervalo das micro-ondas. Hoje, o CMB tem uma temperatura média de 2,7 Kelvin, apenas uns poucos graus acima do zero absoluto. Embora invisível a olho nu, preenche todo o espaço. Não importa em que direção apontemos, sempre encontramos seu débil eco. Em 1965, os físicos Arno Penzias e Robert Wilson detectaram acidentalmente esta radiação enquanto calibravam uma antena de rádio em Nova Jersey. Escutavam um ruído constante que não podiam eliminar, sem importar para onde apontassem o instrumento. Sem saber, haviam encontrado a prova mais direta do Big Bang, o eco fóssil da primeira luz do universo. Desde então, missões como COBE, WMAP e Planck mapearam a radiação cósmica com enorme precisão, revelando sua estrutura com detalhes assombrosos. O padrão do CMB confirma que o universo primitivo era extraordinariamente homogêneo, mas não completamente uniforme. As ligeiras manchas mais quentes e mais frias em seu mapa são a chave de como a gravidade começou a atuar sobre as regiões mais densas, concentrando matéria e formando com o tempo galáxias, estrelas e planetas. De certo modo, todo o universo visível nasceu dessas leves rugas na luz mais antiga. A recombinação não só permitiu a liberação dos fótons, também marcou o início de uma nova era. O universo mergulhou em uma escuridão serena, porque, embora a luz pudesse viajar, ainda não existiam fontes luminosas como estrelas ou galáxias. Foi o começo da chamada Idade Escura Cósmica. Mas nesse silêncio de radiação se expandindo, o universo já guardava as sementes de tudo o que existiria. Os átomos recém-formados flutuavam no vazio crescente. As ondas de luz se afastavam suavemente, e o cosmos respirava pela primeira vez em calma. Aquela radiação segue viajando através do espaço, envolvendo tudo, recordando-nos a cada noite que, mesmo na escuridão mais profunda, ainda resta um eco do primeiro amanhecer do universo. Durante a chamada Idade Escura Cósmica, o universo se encontrava em uma etapa silenciosa, sem luzes nem brilhos visíveis. Havia acabado de se liberar a radiação de fundo em micro-ondas, uns 380.000 anos depois do Big Bang, e os fótons, a luz, começavam a viajar livremente pelo cosmos. No entanto, essa luz não provinha de estrelas nem galáxias, mas sim do próprio resplendor do universo recém-esfriado. Era uma radiação uniforme, fraca e fria, que, com o tempo, se atenuou até converter-se no tênue eco
que os astrônomos detectam hoje com radiotelescópios. Além desse resplendor, reinava uma escuridão total. Nesta etapa, o universo estava dominado por uma mistura simples: hidrogênio neutro, hélio e uma pequena fração de lítio, os produtos da nucleossíntese primordial. A temperatura havia descido o suficiente para que os elétrons permanecessem ligados aos núcleos, formando átomos estáveis. No entanto, ainda não existiam fontes de luz novas. As estrelas e galáxias ainda não haviam nascido. Do ponto de vista de um observador hipotético, o cosmos teria sido completamente invisível. Um oceano de gás frio e transparente, sem brilhos nem sombras. Apesar dessa calma aparente, no interior do universo estava ocorrendo algo crucial. As diminutas irregularidades de densidade que haviam surgido durante a inflação cósmica começavam a exercer sua influência. Em algumas regiões, a matéria era apenas um pouco mais densa que em outras, e essa pequena diferença era suficiente para que a gravidade começasse a atuar. Essas zonas de maior densidade começaram a atrair lentamente mais matéria, dando origem a estruturas que, com o tempo, se converteriam em aglomerados de galáxias. A expansão geral do universo seguia em curso, esticando o espaço a uma velocidade constante. Mas, localmente, nas regiões onde a gravidade dominava, a matéria se agrupava. Este delicado equilíbrio entre expansão e atração gravitacional marcou o ritmo da Idade Escura. Durante milhões de anos, as partículas de gás foram se acumulando em nuvens cada vez mais densas. Era um processo extremamente lento. O universo, ainda jovem, tinha uma densidade muito baixa e a temperatura ainda era alta o bastante para dificultar o colapso imediato da matéria. Enquanto isso, a radiação de fundo seguia esfriando, seu comprimento de onda alongando-se com a expansão do espaço. Em algum momento, sua energia deixou de ter influência direta sobre a matéria, e o universo se tornou realmente escuro. Sem fótons de alta energia que ionizassem o gás, a matéria pôde esfriar mais eficientemente, permitindo que a gravidade continuasse moldando as primeiras estruturas. Estima-se que a Idade Escura se prolongou durante vários centenas de milhões de anos. Nesse tempo, os primeiros halos de matéria escura serviram como andaimes invisíveis, onde o gás bariônico, hidrogênio e hélio começou a se acumular. Embora a matéria escura não emitisse nem absorvesse luz, sua gravidade foi essencial para a formação das primeiras estrelas. Estas estruturas invisíveis foram os verdadeiros alicerces do universo observável atual. Perto do final desta etapa, o universo começou a experimentar os primeiros sinais de mudança. Nos centros das regiões mais densas, o gás colapsou o suficiente para alcançar temperaturas e pressões extremas. Nesse ambiente, os átomos de hidrogênio começaram a se fundir, e as primeiras estrelas nasceram. Essas estrelas primordiais, conhecidas como População 3, eram gigantescas, muito mais massivas que as atuais, e brilhavam com uma intensidade extraordinária. Sua formação marcou o final da Idade Escura, e o começo da chamada era de reionização, quando sua radiação começou a ionizar novamente o hidrogênio do universo. Embora nenhuma dessas primeiras estrelas tenha sido observada diretamente, suas marcas se encontram na distribuição das galáxias e na estrutura do cosmos atual. A Idade Escura Cósmica, apesar de seu nome, não foi um período vazio nem sem importância. Foi o silencioso prelúdio de tudo o que viria depois. Na escuridão absoluta do espaço primitivo, a gravidade traçou as linhas mestras do universo que conhecemos hoje. Um cosmos cheio de luz, mas cuja história começou na quietude e no silêncio de uma noite eterna. O fim da Idade Escura Cósmica
chegou com uma explosão de luz. Nos recantos mais densos do universo primitivo, o hidrogênio e o hélio, acumulados durante centenas de milhões de anos, começaram a colapsar sob sua própria gravidade. Dessas nuvens surgiram as primeiras estrelas, gigantes colossais que brilharam com uma intensidade nunca antes vista. Sua aparição marcou o início de uma nova era, a reionização cósmica. Estas primeiras estrelas, conhecidas como População 3, eram muito distintas das atuais. Se formaram em um universo virgem, composto quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, sem elementos mais pesados que pudessem esfriar o gás e fragmentar as nuvens. Como resultado, cresceram até alcançar massas enormes, algumas 100 ou inclusive 1000 vezes maiores que a do Sol, e viveram vidas breves e violentas. Em apenas uns poucos milhões de anos, esgotavam seu combustível nuclear e explodiam em supernovas titânicas, semeando o espaço com os primeiros átomos de carbono, oxigênio e ferro. Estes metais seriam essenciais para a seguinte geração de estrelas e planetas. A luz ultravioleta emitida por estas estrelas tinha energia suficiente para ionizar o hidrogênio neutro que preenchia o universo. Pouco a pouco, os fótons liberados começaram a quebrar os átomos de hidrogênio em prótons e elétrons, criando bolhas de gás ionizado ao redor das primeiras estrelas. No princípio, estas regiões eram pequenas e isoladas, mas à medida que mais estrelas nasciam e morriam, as bolhas se expandiam e se fundiam, transformando por completo o meio cósmico. Este processo, conhecido como reionização, se estendeu ao longo de centenas de milhões de anos, até que a maior parte do universo voltou a estar ionizada. A reionização marcou uma mudança radical na transparência do cosmos. A radiação ultravioleta das novas estrelas e galáxias pôde viajar distâncias muito maiores, permitindo que o universo se tornasse visível uma vez mais. É nesta época onde o universo adquiriu suas primeiras estruturas complexas, aglomerados estelares, galáxias embrionárias e as primeiras redes de matéria conectadas por filamentos invisíveis de gravidade. A formação de galáxias seguiu um padrão hierárquico. Pequenos aglomerados de estrelas e gás se uniram para formar sistemas maiores. A matéria escura desempenhou um papel essencial. Atuou como um esqueleto gravitacional que atraiu o gás visível, permitindo que as galáxias crescessem em seu interior. Nessas regiões, o gás esfriava, se comprimia e formava novas gerações de estrelas. Com o tempo, alguns destes sistemas primitivos se fundiram para dar origem às primeiras galáxias espirais e elípticas, as antecessoras das que observamos hoje. Os astrônomos estimam que as primeiras estrelas começaram a brilhar uns 200 milhões de anos depois do Big Bang, e que a reionização se completou aproximadamente 1 bilhão de anos mais tarde. O notável é que, embora não possamos observar diretamente as primeiras estrelas, sim detectamos os sinais deste processo na radiação de fundo cósmico. Essa radiação, ao atravessar regiões ionizadas, sofre ligeiras alterações que revelam quando e como o universo recobrou sua transparência. Com a reionização, também nasceu a diversidade cósmica. As supernovas da população 3 enriqueceram o gás circundante, permitindo a formação de estrelas mais pequenas e estáveis, como o nosso Sol, bilhões de anos depois. Estas novas gerações de estrelas deram forma a galáxias mais complexas, com braços, aglomerados e discos de gás em rotação. Paralelamente, começaram a surgir buracos negros no coração de algumas destas galáxias, alimentados pelo colapso das primeiras estrelas massivas. Alguns deles cresceram rapidamente, convertendo-se nos núcleos ativos, que mais tarde brilhariam como quasares.
O universo, que durante centenas de milhões de anos havia estado mergulhado na escuridão, se encheu de luz e estrutura. O que uma vez foi um mar uniforme de gás e radiação se converteu em uma tapeçaria de galáxias, estrelas e matéria invisível unidas pela gravidade. Desde então, a história cósmica seria guiada por estes novos protagonistas: a luz, a matéria e o tempo, dando forma ao universo que observamos hoje, repleto de bilhões de galáxias que ainda conservam o eco daquelas primeiras faíscas de criação. À medida que o universo continuava se expandindo e esfriando, os pequenos desequilíbrios que haviam surgido nos primeiros instantes, ligeiras variações na densidade do gás e da matéria escura, começaram a se amplificar sob a força da gravidade. Essas diminutas irregularidades, quase imperceptíveis no fundo cósmico de micro-ondas, eram as sementes de toda uma estrutura que mais tarde dominaria o cosmos. Ao longo de bilhões de anos, essas flutuações se transformaram em um vasto emaranhado de matéria, a rede cósmica. A rede cósmica é, literalmente, o esqueleto do universo. Se pudéssemos observá-lo em uma escala inimaginavelmente grande, veríamos algo parecido a uma teia de aranha tridimensional. Filamentos que se estendem durante centenas de milhões de anos-luz, interconectando regiões densas chamadas aglomerados de galáxias, enquanto entre eles se abrem enormes vazios, autênticos desertos cósmicos, onde quase não há galáxias. Este padrão não é aleatório. É o resultado direto de como a gravidade moldou o universo a partir de seus inícios. Tudo começou com a matéria escura. Invisível e misteriosa, esta forma de matéria constitui a maior parte da massa do cosmos. Embora não emita nem reflita a luz, sua presença se revela por sua influência gravitacional. No universo primitivo, a matéria escura se agrupou primeiro, formando halos onde o gás ordinário, hidrogênio e hélio, se acumulou mais tarde para formar galáxias. À medida que os halos cresciam e se fundiam, surgiram filamentos conectores que os uniam, traçando uma rede que servia como o marco invisível do cosmos. O gás interestelar seguiu esse padrão gravitacional, caindo nos filamentos e acumulando-se nos pontos de intersecção, onde se formaram os aglomerados de galáxias. Ali, as forças gravitacionais eram tão intensas que as galáxias ficaram presas em órbitas coletivas, girando ao redor de centros massivos, dominados por matéria escura e gás quente. Com o tempo, estas regiões se converteram nos nós mais brilhantes e densos da rede cósmica, os verdadeiros centros urbanos do universo. Entre os filamentos se abrem os vazios cósmicos, regiões enormes de até centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, onde a densidade de matéria é extremamente baixa. Em aparência, poderiam parecer vazios absolutos, mas, inclusive, ali existe uma tênue quantidade de gás e matéria escura, apenas perceptível. Estes vazios são tão vastos que, se a Via Láctea estivesse em um deles, o céu noturno seria muito mais escuro, com muito menos galáxias visíveis. No entanto, os vazios também desempenham um papel essencial. Equilibram a expansão e ajudam a definir os limites entre as estruturas mais densas do universo. A formação desta rede foi um processo gradual, impulsionado pelo equilíbrio entre a expansão cósmica e a atração gravitacional. Nos primeiros 1 bilhão de anos, os filamentos apenas começavam a se delinear. Mas, à medida que as galáxias se formavam e a gravidade seguia concentrando a matéria, as estruturas se tornavam mais pronunciadas. Hoje, mais de 13 bilhões de anos depois do Big Bang, a rede cósmica está plenamente desenvolvida, e os astrônomos podem mapeá-la com precisão, graças a observações de milhões de galáxias. Os grandes levantamentos do céu,
como o Sloan Digital Sky Survey, permitiram construir mapas tridimensionais do universo próximo. Estes mapas mostram como as galáxias não se distribuem de forma uniforme, mas sim se agrupam seguindo padrões filamentosos. Nas imagens, as zonas densas aparecem como nós brilhantes, e entre elas se estendem corredores de matéria que lembram as fibras de uma rede biológica ou as conexões neuronais do cérebro humano. De fato, as comparações matemáticas revelaram que a distribuição da matéria no cosmos guarda uma surpreendente similaridade com a das redes cerebrais. Embora as escalas sejam completamente diferentes, os filamentos também atuam como autoestradas cósmicas. Através deles, o gás flui para os aglomerados, alimentando a formação de novas estrelas e galáxias. Esta circulação mantém vivo o processo de crescimento galáctico e ajuda a explicar por que algumas regiões do universo são muito mais ativas que outras. Em contraste, os vazios são lugares tranquilos, onde a expansão domina e as interações gravitacionais são mínimas. A rede cósmica não só é impressionante por seu tamanho, mas também por sua coerência. Desde os aglomerados mais massivos até as galáxias individuais, tudo encaixa em uma hierarquia ordenada. As galáxias, com seus braços e discos, são estruturas dentro de grupos. Os grupos formam aglomerados, e os aglomerados se ligam em superaglomerados, que, por sua vez, estão unidos pelos filamentos de matéria escura. Tudo isto conforma um padrão que se estende até os limites do universo observável. O mais assombroso é que a rede cósmica segue evoluindo. Embora o universo se expanda aceleradamente, a gravidade continua unindo matéria dentro dos filamentos e aglomerados. As simulações cosmológicas mostram que, no futuro distante, as regiões densas seguirão crescendo, enquanto os vazios se expandirão e isolarão as grandes estruturas entre si. Assim, o universo se tornará um arquipélago de ilhas galácticas separadas por vastos oceanos de nada. Hoje, quando os telescópios mais potentes observam o céu profundo, o que realmente estão vendo é uma porção diminuta desta gigantesca rede cósmica. Cada ponto de luz, cada galáxia e cada aglomerado é parte de um emaranhado colossal que conecta tudo o que existe. Compreender sua forma e evolução é entender a arquitetura mesma do universo. Um tecido de matéria, energia e tempo que continua se expandindo lentamente em direção ao desconhecido. Quando falamos da borda do universo, não nos referimos a uma parede física, nem a um limite que possamos alcançar com uma nave espacial. O verdadeiro bordo, o que os cosmólogos chamam horizonte de partículas, é uma fronteira no tempo, não no espaço. É a distância máxima desde a qual a luz teve tempo de chegar até nós, desde o nascimento do cosmos. Em outras palavras, é o limite do que podemos ver, não do universo em si. O conceito pode parecer abstrato, mas sua base é simples. A velocidade da luz é finita. Embora seja incrivelmente rápida, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, não é infinita. Desde o Big Bang, o universo existiu durante uns 13,8 bilhões de anos, o que significa que a luz mais antiga que nos alcança hoje tem estado viajando durante esse tempo. Poder-se-ia pensar, então, que o raio do universo observável seria de uns 13,8 bilhões de anos-luz. Mas a realidade é mais surpreendente. Devido à expansão do espaço, esse horizonte se encontra muito mais longe, a uns 46 bilhões de anos-luz em todas as direções. Como é possível que possamos ver mais longe do que o universo tem em anos de existência? A chave está na expansão do espaço mesmo. Quando a luz começou sua viagem, as regiões do universo estavam muito mais perto entre si.
À medida que o cosmos se expandia, o espaço entre os pontos se esticava, e com ele também se esticava o comprimento de onda da luz. Assim, embora o fóton tenha viajado apenas durante 13,8 bilhões de anos, a distância que agora nos separa de seu ponto de origem é muito maior. O horizonte de partículas marca o limite do nosso universo observável, mas não o limite do universo total. Além dessa fronteira, seguramente há incontáveis galáxias, estrelas e estruturas que existem, mas cuja luz ainda não teve tempo de nos alcançar. Não podemos vê-las, e nunca poderemos, porque a expansão acelerada do universo, impulsionada pela energia escura, está separando essas regiões mais rápido do que a luz pode percorrê-lo. De certo modo, a cada segundo que passa, o universo observável cresce, mas também deixa escapar mais e mais de seu conteúdo em direção ao inalcançável. Desde a Terra, tudo o que podemos detectar, galáxias, aglomerados, radiação de fundo, se encontra dentro de uma gigantesca esfera com nós no centro. Não porque ocupemos um lugar especial, mas porque o horizonte depende do ponto de observação. Qualquer observador, em qualquer galáxia, veria seu próprio universo observável, centrado em si mesmo, com um horizonte similar de uns 46 bilhões de anos-luz. É um recordatório de que o cosmos é homogêneo e que todos os pontos do espaço têm a mesma perspectiva limitada pelo tempo que transcorreu desde o Big Bang. A luz mais antiga que podemos observar provém da radiação cósmica de fundo, CMB, emitida 380 mil anos depois do Big Bang, quando o universo se tornou transparente pela primeira vez. Antes desse momento, o cosmos era uma sopa densa e quente, onde a luz não podia viajar livremente. Por isso, o CMB é como uma fotografia do universo bebê, a superfície mais distante que nossos telescópios podem alcançar em luz visível ou de micro-ondas. Além desse horizonte, não há escuridão no sentido tradicional, mas sim uma região invisível, opaca à radiação eletromagnética. Para os cosmólogos, o horizonte de partículas não só define o que podemos ver, mas também o que podemos estudar. Todo o nosso conhecimento do cosmos, desde a formação de galáxias até a expansão acelerada, provém desta bolha de observação. No entanto, o fato de que exista um limite não implica que o universo termine ali. As teorias mais aceitas sugerem que o universo poderia ser muito maior, possivelmente infinito, estendendo-se além do que a luz teve tempo de nos revelar. Pensar no horizonte de partículas é pensar nos confins do tempo e da causalidade. Cada fóton que chega a nossos telescópios traz consigo uma mensagem do passado, uma história escrita quando o universo era mais jovem. Ao olhar para longe, olhamos para trás no tempo, e o horizonte marca o ponto onde essa história se torna inacessível. É o limite natural de nossa visão cósmica, uma fronteira que avança lentamente enquanto o universo envelhece, mas que sempre guardará mais segredos do que poderemos desvendar. Assim, o bordo do universo não é uma muralha nem um final abrupto, mas sim um horizonte mutável, onde o espaço e o tempo se entrelaçam. Além dele, o universo continua, silencioso e invisível, recordando-nos que, embora nossa vista chegue longe, o cosmos inteiro segue sendo, em grande parte, um mistério esperando ser imaginado. Quando observamos o céu noturno, parece que as galáxias distantes estão imóveis, flutuando em um universo silencioso. Mas, na realidade, tudo está se afastando de tudo o mais. Não porque as galáxias estejam viajando através do espaço, mas porque o próprio espaço entre elas está se expandindo. Este fenômeno, conhecido como expansão cósmica,
foi uma das revelações mais profundas do século XX, e sua marca está gravada na luz que nos chega dos confins do universo. A história começa com Edwin Hubble, quem na década de 1920 descobriu algo assombroso. As galáxias mais distantes se afastam de nós, e o fazem a uma velocidade proporcional à sua distância. Quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido se afasta. Esta relação, chamada Lei de Hubble, se expressa com uma simples equação. V é igual a H0 vezes D, onde V é a velocidade de recessão, H0 é a constante de Hubble e D é a distância. Mas por trás dessa fórmula se esconde uma verdade mais profunda. O universo inteiro está em expansão. É importante entender que não se trata de uma explosão na qual as galáxias se movem através do espaço, como fragmentos de uma grande detonação. Na realidade, é o próprio espaço o que se estica, levando consigo as galáxias como se fossem pontos na superfície de um balão que se infla. Da perspectiva de qualquer galáxia, as demais parecem se afastar, e quanto mais distante está uma, mais rápido se separa. Esta expansão não tem um centro nem uma borda. Ocorre em todas as partes ao mesmo tempo. Um dos efeitos mais visíveis desta expansão é o desvio para o vermelho, redshift. Quando a luz viaja pelo espaço em expansão, suas ondas se esticam junto com ele. Quanto mais o espaço se estica, maior é o comprimento de onda dessa luz. Dado que os comprimentos de onda mais longos correspondem à cor vermelha do espectro visível, dizemos que a luz se desvia para o vermelho. Este fenômeno é similar ao efeito Doppler, que ocorre com o som. Quando uma ambulância se afasta, sua sirene soa mais grave porque as ondas sonoras se alongam. No cosmos, a expansão faz o mesmo com a luz. Graças a este desvio para o vermelho, os astrônomos podem medir a velocidade com a qual uma galáxia se afasta e, a partir dela, estimar sua distância. De certo modo, a luz das galáxias distantes atua como uma esteira transportadora cósmica. Enquanto viaja para nós, o universo continua se expandindo, e o comprimento de onda dessa luz vai se esticando cada vez mais. Quanto mais tempo demora para nos chegar, mais vermelho aparece seu espectro. No entanto, a expansão não afeta igualmente todo o cosmos. Em escalas locais, como dentro de uma galáxia, ou inclusive entre galáxias próximas, a gravidade domina. Por isso, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, apesar da expansão geral do universo, estão se aproximando lentamente e algum dia colidirão. A expansão cósmica só se impõe em escalas gigantescas, onde a gravidade já não pode manter unidas as estruturas. Por isso dizemos que a expansão é global, mas não local. O fluxo de Hubble, então, descreve o movimento médio das galáxias em grande escala, impulsionado pela expansão do espaço. A distâncias pequenas, esse fluxo se distorce pelas velocidades peculiares, os movimentos locais devidos à atração gravitacional. Mas além de umas poucas centenas de milhões de anos-luz, o padrão se torna claro. Todas as galáxias participam na expansão. O desvio para o vermelho também nos permite olhar para trás no tempo. Quanto mais se afasta uma galáxia, mais antiga é a luz que nos envia. Algumas das galáxias mais distantes observadas hoje têm um desvio para o vermelho tão extremo que sua luz viajou mais de 13 bilhões de anos antes de nos alcançar. Essa luz nos mostra como era o universo, quando apenas começavam a se formar as primeiras estrelas e galáxias. Com o passar do tempo, a expansão do universo não tem sido constante. No princípio, a gravidade freava a expansão, mas há uns 5 bilhões de anos, a energia escura começou a dominar, acelerando o processo. Hoje, as galáxias distantes estão se afastando cada vez mais rápido,
e sua luz se estica tanto que no futuro se tornará indetectável. O fluxo de Hubble e o desvio para o vermelho são, em essência, os relógios e as réguas do universo. Nos permitem medir a idade, o tamanho e a evolução do cosmos com notável precisão. E também nos recordam algo poético. Cada galáxia que vemos é uma janela para o passado, e a expansão do espaço é o latido constante de um universo que segue crescendo, silencioso, em direção a horizontes que nunca poderemos alcançar por completo. A finais do século XX, os astrônomos fizeram um descobrimento surpreendente. A expansão do universo não estava desacelerando, como se esperava devido à gravidade, mas sim estava acelerando. Este achado revolucionário mudou nossa compreensão da cosmologia e levou à introdução de um conceito totalmente novo. A energia escura, uma força misteriosa que domina o universo e provoca que o espaço se estique cada vez mais rápido. O descobrimento se baseou na observação de supernovas tipo Ia, estrelas que explodem com uma luminosidade uniforme e servem como velas padrão para medir distâncias cósmicas. Ao comparar seu brilho aparente com seus desvios para o vermelho, os astrônomos notaram que as supernovas distantes estavam mais fracas do que o esperado. Isto só podia significar que o universo estava se expandindo mais rápido do que o previsto. De maneira inesperada, a gravidade de toda a matéria, visível e escura, não era suficiente para frear a expansão. Algo mais estava empurrando o cosmos de dentro. Esta força misteriosa se chama energia escura e constitui aproximadamente 70% da densidade de energia total do universo. Embora ainda não saibamos o que é exatamente, seu efeito é claro. Separa as galáxias a um ritmo cada vez maior. A aceleração implica que regiões do universo que hoje podemos observar algum dia ficarão fora do nosso alcance. Em outras palavras, existem horizontes de eventos, limites além dos quais nunca poderemos receber sinais, sem importar quanto tempo passe. O horizonte de eventos é diferente do horizonte de partículas. Enquanto que o horizonte de partículas nos indica a distância máxima da luz que teve tempo de chegar desde o Big Bang, o horizonte de eventos depende da expansão futura. À medida que a energia escura estica o espaço, muitas galáxias se afastarão tão rápido que sua luz não poderá nos alcançar jamais. Isto significa que partes do universo já estão efetivamente isoladas causalmente de nós. A aceleração cósmica tem implicações profundas. Primeiro, limita o que podemos estudar. Inclusive com telescópios infinitamente potentes, algumas regiões seguirão fora do nosso alcance. Segundo, sugere que o universo observável é só uma fração de tudo o que existe. Além do nosso horizonte, pode haver galáxias, aglomerados e estruturas que nunca conheceremos. E, finalmente, levanta perguntas fundamentais sobre o destino do cosmos. Se a aceleração continua, eventualmente em um futuro distante, as galáxias distantes desaparecerão do céu, deixando só os sistemas ligados gravitacionalmente, como a nossa própria Via Láctea e suas vizinhas mais próximas. Em resumo, a aceleração cósmica nos mostra que o universo não só se expande, mas que a expansão se torna imparável. A energia escura domina o cosmos, definindo limites invisíveis além dos quais a luz e qualquer sinal futuro nunca poderão nos alcançar. Este descobrimento não só amplia nossa compreensão do universo, mas também nos recorda que, embora observemos milhões de galáxias, há vastas regiões que permanecerão eternamente ocultas. Quando falamos da borda do universo, é fácil imaginar uma muralha ou um limite físico onde termina tudo. No entanto, o universo provavelmente não tem uma borda física. O espaço mesmo
pode estender-se indefinidamente. O que sim existem são horizontes observacionais, limites impostos pela finitude da velocidade da luz e a expansão do espaço. Estes horizontes determinam o que podemos ver e o que nunca poderemos alcançar. O primeiro destes limites é o horizonte de partículas, que define o raio máximo desde o qual a luz teve tempo de nos chegar desde o Big Bang. Além deste limite, ainda existe matéria e energia, mas sua luz não chegou a nós. Tudo o que vemos no universo observável está dentro desta esfera, cujo raio é atualmente de uns 46 bilhões de anos-luz. O horizonte de partículas, portanto, não indica uma borda real, mas sim um limite temporal de observação. Por outro lado, existe o horizonte de eventos, que depende da expansão futura do universo. Devido à aceleração causada pela energia escura, algumas regiões estão se afastando tão rápido que a luz que emitam agora nunca alcançará a Terra, nem sequer dentro de bilhões de anos. Este horizonte estabelece limites de causalidade. O que ocorre além dele é inacessível para nós, de forma permanente. Enquanto que o horizonte de partículas se baseia na história passada do cosmos, o horizonte de eventos projeta o alcance máximo possível em direção ao futuro. É importante notar que estes horizontes não são bordas físicas. Não há uma parede nem um limite sólido. Simplesmente representam fronteiras de informação. Tudo o que ocorre além desses limites permanece fora do nosso alcance e observação. De qualquer outro ponto do universo, estes horizontes seriam diferentes. Cada observador tem seu próprio horizonte de partículas e horizonte de eventos centrados em sua posição. Isto sublinha um princípio fundamental da cosmologia moderna. O universo não tem um centro privilegiado. Todos os pontos experimentam limites observacionais similares. Na prática, isto significa que nosso universo observável é só uma janela limitada. Enquanto o espaço pode continuar indefinidamente, nossas observações se restringem às regiões dentro dos horizontes. Além disso, a aceleração cósmica sugere que esta janela se reduzirá efetivamente com o tempo. As galáxias distantes se afastarão mais rápido do que sua luz pode nos alcançar, deixando um céu cada vez mais vazio, em escalas gigantescas. Em resumo, a borda do universo e os horizontes são conceitos distintos, mas complementares. O universo pode ser infinito e não ter um limite físico. No entanto, a luz e a informação só podem viajar até certos pontos, definidos pelo horizonte de partículas e o horizonte de eventos. Estes horizontes estabelecem os confins do nosso conhecimento, recordando-nos que, embora o cosmos seja imenso, nossa percepção dele sempre estará limitada pela velocidade finita da luz e a expansão dinâmica do espaço mesmo. Se pudéssemos viajar para a região mais distante que nosso telescópio pode detectar, o que veríamos seria um cosmos completamente distinto do que observamos em nossa vizinhança galáctica. Ali, a luz que nos chega viajou durante quase 13,8 bilhões de anos, atravessando o universo em expansão e transformando-se no processo. Esta luz está marcada por um desvio para o vermelho extremo, um estiramento de suas ondas que as desloca para comprimentos muito maiores do que eram originalmente. Um dos principais emissores de informação, desde esse limite, é a radiação cósmica de fundo, CMB, o eco do Big Bang. Esta radiação, que se originou apenas 380 mil anos depois do nascimento do universo, é incrivelmente uniforme, mas muito tênue. Devido à expansão do cosmos, seu comprimento de onda se alongou tanto que agora corresponde à região de micro-ondas do espectro eletromagnético. Se pudéssemos ver esta radiação com nossos olhos,
apareceria como um resplendor extremamente vermelho, quase imperceptível, que cobre todo o céu. Este é, de fato, o fundo mais antigo que podemos observar, uma verdadeira fotografia do universo bebê. Além do CMB, as galáxias mais distantes nos mostram um universo em formação. A luz destas galáxias está tão deslocada para o vermelho que inclusive os telescópios mais sensíveis devem usar infravermelho distante para detectá-la. Estas galáxias aparecem como manchas difusas e avermelhadas, pequenas e fracas, porque sua luz viajou por distâncias inimagináveis e foi diluída pela expansão do espaço. A informação que recebemos delas nos permite reconstruir como era o universo quando apenas começavam a se formar as primeiras estrelas e aglomerados galácticos. Ao olhar para a borda observável, também encontramos limitações físicas e tecnológicas. Por um lado, inclusive com instrumentos perfeitos, não podemos detectar objetos cuja luz não teve tempo de nos chegar desde o Big Bang. Estamos confinados pelo horizonte de partículas. Por outro, a sensibilidade de nossos telescópios impõe um limite adicional. As galáxias mais fracas e distantes poderiam existir, mas seus fótons são tão escassos que simplesmente não os podemos captar. Assim, a borda observável não é um limite físico do universo, mas sim uma fronteira de luz e tempo. Cada fóton que nos chega dali leva consigo informação sobre o passado profundo do cosmos. Mas além desse horizonte, a matéria e a energia permanecem invisíveis, isoladas pela expansão e o passar do tempo. Olhar para a borda observável é, em essência, olhar para os alvores do universo, para um estado primitivo onde a luz apenas começava a viajar e as primeiras estruturas estavam nascendo. O destino a longo prazo do universo está estreitamente ligado à energia escura, a força responsável pela aceleração cósmica. Se a energia escura continua dominando, o universo se expandirá cada vez mais rápido, separando as galáxias a um ritmo que, eventualmente, fará com que muitas delas fiquem fora do nosso alcance observável. Dentro de dezenas ou centenas de bilhões de anos, nosso céu local poderia se ver radicalmente distinto. Só as galáxias gravitacionalmente ligadas à Via Láctea permanecerão visíveis. Todo o resto se afastará demasiado rápido para que sua luz chegue a nós. Este fenômeno cria o que os cosmólogos chamam um isolamento galáctico. As galáxias distantes desaparecerão gradualmente do céu, deixando um horizonte de eventos mais estreito ao redor do nosso próprio grupo local, a Via Láctea e Andrômeda, que eventualmente se fundirão para formar uma só galáxia gigante. O resto do universo, embora ainda exista, será completamente inacessível à observação, como ilhas isoladas em um oceano interminável de vazio. Com o tempo, a expansão acelerada conduzirá a um cenário conhecido como morte térmica do universo. A energia disponível diminuirá progressivamente, as estrelas se apagarão, e o gás necessário para formar novas estrelas se esgotará. As galáxias sobreviventes ficarão formadas principalmente por estrelas envelhecidas, buracos negros e remanescentes estelares. O cosmos se converterá em um lugar cada vez mais frio e escuro, onde a radiação se diluirá até níveis imperceptíveis. A aceleração também implica que muitas regiões atuais do universo observável se perderão para sempre de nossa vista. As galáxias que hoje brilham debilmente poderiam desaparecer dos telescópios futuros, simplesmente porque sua luz nunca poderá atravessar o espaço que está se expandindo, a velocidades superiores à da luz entre elas e nós. Assim, inclusive os mapas galácticos que hoje construímos serão incompletos para futuras civilizações cósmicas. Neste futuro distante,
o universo se tornará um arquipélago de estruturas isoladas, com aglomerados e superaglomerados que permanecem visíveis só em seu entorno local, enquanto que o resto do cosmos se desvanece de nossa percepção. A expansão acelerada, impulsionada pela energia escura, transforma o cosmos em um lugar de silêncio, escuridão e isolamento, recordando-nos que o universo observável é só um instante em sua história infinita, e que grande parte do conteúdo cósmico seguirá sempre além do nosso alcance. O universo que observamos hoje é vasto e impressionante, mas a cosmologia moderna sugere que poderia ser só uma porção de algo muito maior e complexo. Os cenários alternativos e especulativos que os cientistas propõem, baseados em física teórica e modelos cosmológicos avançados, ampliam enormemente nossa compreensão do que poderia existir além do nosso horizonte observável. Estes cenários não só desafiam a ideia de uma borda física do universo, mas também questionam a noção mesma de limites definitivos no cosmos. Um dos modelos mais discutidos é o da inflação eterna. Segundo esta teoria, a inflação cósmica, a expansão ultra-rápida que ocorreu imediatamente depois do Big Bang, não cessou de maneira uniforme em todo o universo. Em algumas regiões, a inflação terminou, dando lugar a universos como o nosso, com galáxias, estrelas e planetas. Mas em outras regiões, a inflação continua de forma indefinida, gerando novos universos bolha, que emergem constantemente deste espaço inflacionário. Cada bolha poderia ter leis físicas ligeiramente diferentes, valores distintos das constantes fundamentais e, inclusive, dimensões adicionais. Desta perspectiva, nosso universo observável seria só uma pequena bolha dentro de um vasto multiverso inflacionário. Não haveria uma borda real em sentido físico. Além do nosso horizonte de partículas, haveria outras bolhas, cada uma com sua própria história e estrutura. O conceito de multiverso se estende além da inflação eterna. Em algumas versões da teoria de cordas, existem inumeráveis universos paralelos, cada um com características físicas únicas. Alguns poderiam ser similares ao nosso, enquanto que outros teriam leis da física completamente distintas, onde a gravidade, a luz ou inclusive o tempo funcionariam de maneira diferente. Em um cenário assim, perguntar onde está a borda do universo se torna quase irrelevante. Nosso universo observável não seria mais do que um pequeno fragmento dentro de uma paisagem cósmica muito maior e diversa. A borda, se é que existe alguma, seria simplesmente a fronteira de nossa bolha, mas outras regiões continuariam além dela, inalcançáveis e possivelmente incompreensíveis para nós. Outra possibilidade especulativa envolve constantes cosmológicas mutáveis. A constante cosmológica, que atualmente associamos com a energia escura, poderia não ser realmente constante em todas as partes, nem para sempre. Alguns modelos sugerem que seu valor poderia variar com o tempo ou em diferentes regiões do espaço, afetando a velocidade de expansão e a formação de estruturas. Se a energia escura fosse mais intensa em certas áreas, a expansão acelerada poderia criar regiões isoladas ainda mais rapidamente, enquanto que em outras zonas poderia ser mais lenta, permitindo a formação de estruturas mais densas. Neste cenário, o conceito de uma borda se torna difuso e dependente de como muda a energia escura em distintas regiões do cosmos. A fronteira não estaria determinada pela geometria do espaço, mas sim pela dinâmica da expansão local. Inclusive, a forma global do universo levanta perguntas sobre os limites. O universo poderia ser infinito e plano, estendendo-se sem fim em todas as direções, ou poderia ter uma curvatura fechada, formando uma espécie de esfera cósmica,
onde viajar em linha reta, eventualmente, nos levaria de regresso ao ponto de partida. Em um universo infinito, não há borda física. Sempre haveria mais espaço e mais galáxias além de onde possamos olhar. Em um universo fechado, embora o espaço total seja finito, tampouco haveria uma borda no sentido convencional, mas sim que cada ponto estaria conectado a todos os demais, através da geometria do espaço. Os cenários especulativos também têm implicações para a causalidade e a observação. Em um multiverso inflacionário, por exemplo, nunca poderíamos nos comunicar nem receber sinais de outras bolhas. Não haveria forma de transpassar o horizonte inflacionário, e a informação desses outros universos permaneceria eternamente inacessível. Isto redefine o que entendemos por universo, não como um único espaço homogêneo, mas sim como um conjunto de regiões desconectadas, cada uma com sua própria física interna. O fascinante destas ideias é que todas elas mostram que a borda do universo observável não implica um limite real. O que percebemos como fronteira depende da velocidade finita da luz, da expansão do espaço e da energia escura. Além do nosso horizonte, poderia haver regiões infinitas, universos paralelos, ou territórios cósmicos onde as constantes físicas mudam. A noção de uma borda física se converte em um conceito relativo. Não existe uma parede final, mas sim um limite de percepção, um horizonte que marca até onde podemos ver e experimentar. Em última instância, os cenários alternativos e especulativos ampliam nossa visão do cosmos. Nos recordam que o universo observável é só uma pequena fração do que poderia existir. Cada modelo, seja de inflação eterna, multiverso ou constantes variáveis, sublinha que o cosmos poderia não ter uma borda real, mas sim fronteiras definidas unicamente pela luz, a gravidade e a expansão. Este pensamento não só desafia a nossa intuição, mas também inspira uma profunda admiração pela imensidão e complexidade de tudo o que o universo e possivelmente os universos contêm. Quando olhamos para trás, para essa cadeia de instantes que foi moldando o cosmos, o que resta é uma sensação de assombro sereno. Um universo que não começou com paredes nem limites visíveis, mas com processos, expansão, resfriamento, flutuações quânticas, que foram traçando a arquitetura de tudo o que existe. Desde o calor primevo até as redes de galáxias, cada etapa foi uma pequena transformação, quase imperceptível em seu início, mas com consequências gigantescas com o passar do tempo. Essa mesma lentidão e essa sucessão de pequenos câmbios nos convida a adotar um olhar distinto. Não buscamos um final dramático, nem uma borda tangível, mas sim fios invisíveis que conectam o passado com o presente. A radiação fóssil nos fala do universo bebê. As primeiras estrelas acenderam a noite eterna. A matéria escura teceu o Armazon. E a energia escura está desenhando agora os limites do observável. Tudo isso não é um relato de encerramento, mas sim uma história em curso, escrita em escalas que desafiam a pressa humana. Para quem escuta na penumbra, deitado ou deixando que os olhos se fechem, há beleza nessa continuidade. Cada átomo do nosso corpo foi forjado por processos cósmicos que ocorreram há bilhões de anos. Cada galáxia no céu é um capítulo de um romance cuja extensão excede qualquer livro. A imensidão não é só uma medida de distância, mas sim um convite à humildade. Entendemos muito, mas sempre haverá mais para imaginar e para sentir. E, no entanto, inclusive com seus mistérios, o cosmos oferece consolo. As mesmas leis que permitiram a formação de estrelas e mundos são as que tornam possíveis as histórias que contamos hoje. A ciência nos dá mapas cada vez mais precisos,
mas a sensação de mistério permanece intacta. E é esse equilíbrio entre conhecimento e assombro o que converte a contemplação do universo em uma experiência quase poética. Ao fechar este capítulo, convido-o a levar consigo uma ideia simples e tênue. Não existe um muro, nem um lado de fora visível. Existe, em câmbio, uma fronteira de luz, nosso horizonte, que nos recorda que olhar para o céu é olhar para trás no tempo. Essa imagem, serena e profunda, pode acompanhá-lo enquanto relaxa e desliza em direção ao sono. Se prefere escutar estas narrações sem anúncios e com mais calma, pode baixar as versões completas no link que aparece na descrição do vídeo. Aí encontrará os áudios preparados para escutá-los a qualquer momento, perfeitos para acompanhar seu descanso ou para revisitar a história cósmica sem interrupções. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se desfrutou desta narração e quer mais histórias do universo contadas para dormir, inscreva-se no canal, ative as notificações e nos dê um like. Assim ajudará a que haja mais conteúdos tranquilos e bem documentados. Boa noite e até a próxima busca entre as estrelas.